Salve galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Estevão, professor Teta, trabalha a parte de física. Esse ano de 2022 vou estar levando o meu cursinho paralelo para o Évora. Então se você tiver com alguma dificuldade, precisar, quiser dar um foco na física, procura o Évora que a gente está junto, tá certo, meus queridos? Nós vamos estar resolvendo então a prova da UFGD 2021. A prova da UFGD contém 6 questões de física, normalmente são 6 questões de física, e começa com a questão número 47, beleza, pessoal? Então, se você tem acesso aí a essa prova da UFGD 2021, questão 47 fala o seguinte, olha lá. Compreender os processos físicos é extremamente importante, pois somente uma análise adequada permite uma correta execução quantitativa dos problemas que podemos abordar. Assinale a alternativa que não apresenta uma realidade física. Não apresenta, é incorreto de acordo com a física, beleza, pessoal? Vamos lá então, alternativa A. Essa é uma questão tentativa e erro, você tem que analisar uma por uma das afirmações, né? A letra A fala o seguinte: quando uma partícula de massa constante muda a direção do seu vetor velocidade, podemos concluir que uma força resultante não nula atuou sobre ela. Verdade, galera. Qualquer mudança no vetor velocidade, seja no módulo, na direção ou no sentido, tem que ter uma força atuando sobre ela. Se o corpo não muda o vetor velocidade, não teve força atuando sobre ela, a força resultante foi nula. Mas se o vetor mudou, modo, direção ou sentido, teve que ter uma força não nula atuando sobre ela. A gente pode pensar no movimento circular, por exemplo. A velocidade é tangente à trajetória. E para que você mude a direção do seu vetor velocidade, mudar a direção, que é o corpo do vetor, teve que ter uma força chamada força centrípeta, apontando para o centro dessa trajetória. Então, existia uma força não nula atuando sobre ele. Então, a letra A é uma verdade, não é a que a gente vai marcar. Nós estamos buscando a falsa, mentirosa, né? Então, letra A tá certo. B. Para que um corpo esteja em equilíbrio estático, é necessário que sejam nulas a soma das forças e a soma dos torques sobre esse corpo? Verdade. Equilíbrio, Fosse equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, para você estar em equilíbrio, quais são as condições? A condição principal é força resultante tem que ser zero, para que você não tenha aceleração. A aceleração vai ser zero. Então, um corpo em equilíbrio, força resultante zero, aceleração zero, ok? Agora, e se ele é um corpo extenso, além da força resultante da zero, o que me garante um equilíbrio translacional, ele não pode estar girando. Imagine uma ponte que não sai do lugar, mas fica girando, fica rotacionando, ela não está em equilíbrio. Então, a força resultante tem que ser zero e o torque resultante tem que ser zero. O momento resultante tem que ser zero para ele estar em equilíbrio. Então, a B está correta, não é o que a gente marca. Letra C. Se um cabo de alta tensão cair sobre um veículo, os passageiros devem sair o mais rápido possível, pois toda carga em excesso tende a ficar na superfície interna do veículo. Errado, galera. Essa C é o que a gente vai marcar. Isso está em desacordo com a nossa teoria. Por quê? Como a carroceria do carro é metálica, ocorre o efeito da blindagem eletrostática. Quando eu tenho um corpo condutor eletrizado, o excesso de carga se concentra na superfície externa dele e causa internamente um campo nulo. Esse é o efeito da blindagem eletrostática. Então fica a dica para você. Você está dirigindo o seu carro, cai um cabo de alta tensão, não sai do carro. Fica no carro porque você está seguro dentro do carro. Saiu do carro, você está exposto a campo elétrico, mas dentro é zero. Se cai um raio no carro, fica tranquilo, você está seguro. Eu estou viajando de avião, cai um raio no avião, você está seguro. Dentro dessas superfícies metálicas você sofre a blindagem. Não saia daí, beleza, galera? Então essa é a dica importante aí, que pode acertar um vestibular e salvar a sua vida também. Não saia desse carro se cair cabo de alta tensão ou cair raio nele, beleza? Liga para alguém, chama alguém para que ele possa descarregar esse carro para você sair com segurança, beleza? Letra D.
Carga elétrica em movimento gera campo magnético, isso é verdade, né? Dado pelo experimento de Oersted, lembra a regrinha da mão direita? Dedão corrente, campo, dedão gera, né? Corrente gera campo magnético, isso está correto. Lembra que carga elétrica, ela gera em volta dela campo elétrico, sempre. E quando ela está em movimento, além do campo elétrico, ela também gera campo magnético, então essa está certa, não marca. E a letra E. De acordo com a segunda lei de Kepler, a reta que liga o Sol a um planeta percorre áreas iguais no mesmo intervalo de tempo. Correto também, lei das áreas. O raio vetor que une planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais, áreas proporcionais em tempos proporcionais. Isso está correto, é a definição da segunda lei de Kepler, lei das áreas. A gente conclui, lembra, que numa órbita, devido a esse negócio de área igual, tempo igual, no periélio a velocidade é máxima e no afélio a velocidade é mínima. Quanto mais perto do Sol, maior a velocidade para que ele possa varrer uma área igual a que quando ele está longe do Sol, que aí a área vai ficar mais compridinha, mais estreitinha. Então essa também está correta. A resposta incorreta, a que você deve marcar, que é o que o exercício pediu, letra C. Beleza? Bora para a próxima então, meus queridos? Vamos lá. Muito bem então, meus queridos. Questão número 48. Fala o seguinte, ó. Muitos acidentes de trânsito resultam da falha humana, que poderia ser facilmente evitada por meio da direção defensiva, como, por exemplo, manter uma distância do veículo da frente condizente com a velocidade do veículo traseiro. Considerando que o tamanho médio de um carro seja de 4 metros e que a velocidade inicial de um veículo seja de 69,84 km por hora e que sua desaceleração devido ao atrito com o asfalto é dada por μ vezes g, onde o μ é 0,8 e o g é 9,8 metros por segundo ao quadrado, quantos carros de distância esse veículo percorreria antes de parar e em quanto tempo isso ocorreria? Então, galera, vamos lá. Olha só o que nós temos. É uma questão de cinemática. Eu tenho um carro. Esse carro ele tem uma velocidade inicial de 69,84 km por hora. E ele percorre uma distância até parar. Se ele parou, significa que a velocidade final dele é zero, certo? Nessa questão, a questão ainda foi do bem, porque ela passou a formulazinha para você calcular a desaceleração e tudo mais, mas vamos pensar que ela não tivesse feito isso, ela poderia não ter dado a fórmula. O que acontece? Quais forças atuam nesse carro? Tem para baixo o peso, para cima a normal. E aí, quando ele está acelerando, pisando no acelerador, tem a força que o motor propulsiona ele para frente. Mas quando ele pisa no freio, o motor já não está mais acelerando ele para frente e tem apenas o atrito freando esse carro. Então vai ter o atrito para cá. O carro que está freando, desacelerando, são essas três forças que atuam nele. Normal, peso e atrito. O que vai acontecer aqui, ó? A normal e o peso se anulam, porque ele nem sobe nem desce, a resultante na vertical dá zero. Então nós temos que peso é igual a normal. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, mg. E o atrito virou quem? A única força que atua nele, a que sobra, né? A resultante, porque a normal e o peso se anulou, só sobra o atrito. Então o atrito, ele virou quem? A força resultante. Como calcula atrito? μ vezes normal, coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal é o peso nesse plano horizontal. Então a normal é mg. Fat, μ vezes normal. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. A normal é o mg, então nós teremos que μ vezes mg é igual a ma. Pode cortar o m com o m e a gente conclui a formulazinha que ele falou, que a desaceleração era dada pelo produto μ vezes g.
Então a questão não precisaria ter informado isso, poderia ser uma coisa que você tinha que fazer no meio da questão, beleza? Bom, essa aceleração ela é negativa porque ele está freando, está desacelerando. E quando a gente está fazendo análise de dinâmica, é vetor não tem sinal, é módulo. Então esses sinais você tem que adaptar na questão, beleza, pessoal? Agora olha só, eu sei a velocidade final, 0. Eu sei a velocidade inicial e eu sei a aceleração e eu quero saber o tempo que ele gastou para parar. Quem relaciona velocidade, aceleração e tempo? A equação da vovó. Lembra que para cinemática nós temos 3 equações: vovó, sorvetão e Torricelli. Como eu quero aqui saber qual é o tempo, sabendo as velocidades e aceleração, vovó. V igual V0 mais A vezes T. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 69,84 km por hora. Isso vai dar quantos metros por segundo? 69,84 dividido por 3,6. Lembrando que divide por 3,6. Isso ficou 19,4. 19,4. Então é igual 19,4 menos, porque nossa aceleração é negativa, μ vezes g. A questão falou que o μ vale 0,8 e o g 9,8. 0,8 vezes 9,8, 7,84. T. Tá menos, vai para o outro lado mais, 7,84T, que é igual a 19,4. O T vai ficar 19,4 dividido por 7,84. Isso vai dar 2,47. 2,47 uns quebrados segundos. Esse foi o tempo que ele gastou para parar. Agora, além do tempo, ele perguntou qual a distância que ele andou para parar. Eu quero saber esse ΔS aqui, ó. Como eu tenho tempo, eu tenho duas opções agora. Eu posso jogar ou no sorvetão, porque agora eu quero o espaço e sei o tempo, já sei o tempo, ou eu posso jogar no Torricelli. Eu vou jogar no Torricelli, beleza? Que daí eu não uso uma informação que eu achei, mas uma informação que a questão me deu. Essa é uma dica importante, porque vai que você errou nesse tempo, você continua errando. Então, se você tem opção, escolha a opção das informações que a questão deu e não a que você achou. Agora, se não tem opção, aí faça com seus dados, ok? Vamos fazer Torricelli aqui então, ó. V quadrado igual V0 quadrado mais 2A ΔS. A velocidade final, 0. A velocidade inicial, 19,4 ao quadrado menos 2 vezes a nossa aceleração, 7,84 vezes ΔS. ΔS vai ficar, fazendo a continha aqui, 19,4 ao quadrado dividido por 2, que multiplica 7,84. O ΔS ficou praticamente 24 metros. Mas ele não quer saber o espaço, ele quer saber quantos carros tem nisso. Cada carro tem 4 metros, vou dividir então essa distância de 24 por 4. Isso vai dar 6 carros de distância mais ou menos que ele anda até poder parar. Então, são 6 carros e o tempo 2,47. A resposta vai dar letra E dessa questão. Então, é uma questão cinemática que você vai perder um pouco de tempo desenvolvendo a conta, beleza, pessoal? Lembra que não tem peso as questões da UFGD, é tudo o mesmo valor. Então, né, reserve um tempinho para essa parte matemática, fechou? Bora para a próxima lá? Vamos lá, meus queridos. Muito bem, galerinha. Próxima questão, então, questão 49. Fala assim: para que um motor térmico funcione, é necessário que ele opere entre duas fontes de calor, com temperaturas diferentes. Considere que um motor possa ser representado por um cilindro com um êmbolo móvel cujo fluido dentro desse cilindro seja um gás ideal e que no momento em que esse cilindro esteja em contato com uma fonte quente, ocorra uma expansão isobárica.
do fluido. Calcule o trabalho realizado por esse motor, contendo 1 mol de gás ideal, sujeito a uma pressão de 10 a quinta Pascal, operando entre uma temperatura inicial de 300 Kelvin e final de 450. Assinale a alternativa correta. Então ele perguntou o trabalho que foi realizado nessa expansão isobárica. Expansão isobárica. Bom, vamos lá. O que é uma expansão isobárica? Eu vou aumentar o meu volume, eu vou me expandir sem mudar a minha pressão. A pressão é constante, certo? Essa é a primeira pegada, pressão constante. Nas transformações isobáricas, nós podemos calcular o trabalho por essa equaçãozinha que fala que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Essa seria a equação para isobárica. Até porque se a pressão não for constante, você não pode jogar aqui o valor de um P inicial ou final, tem que jogar um P médio. Por isso que ela é só para pressão constante para isobárica, beleza? Muito bem, o que nós temos aí, pessoal? Nós temos o seguinte, nós temos a temperatura inicial, chamar de TI, temperatura inicial, que ele falou que era de 300 Kelvin. Nós temos a temperatura final, chamar de TF, que está valendo 450 Kelvin. Nós temos também que o número de mols que tem é de 1. Tem 1 mol dentro desse cilindro. Ele falou o valor do R, da constante universal dos gases, que dá 8,314. A unidade de medida, Pascal, metro cúbico por mol Kelvin. E basicamente é isso que ele nos deu de informação. E ele pediu o trabalho. E aí ele falou pressão também. A pressão, ele falou que estava valendo 10 a quinta Pascal. Muito bem. O que acontece aqui, pessoal? Eu preciso calcular o ΔV, mas eu não sei nem o volume inicial nem o volume final, certo? Então eu preciso calcular os volumes do estado inicial e do estado final. A equação que nós temos para o estado que você se encontra naquele momento é a equaçãozinha do PV igual nRT, né? Equaçãozinha PV/nRT. Essa é a equação de estado. Como que eu estou me comportando nesse momento? PV/nRT. Popularmente, né? Não é besteira, por favor, galera, entenda isso. Popularmente a gente tem um macetezinho do puta velha não rejeita tarado, né? Mas existem outros macetes aí, PV/nRT. Química usa bastante isso aqui. Na física pode aparecer também. Eu sei a pressão inicial, eu sei o número de mols, eu sei a constante dos gases, eu sei a temperatura inicial. Vou achar o volume inicial. Eu sei a pressão final, número de mols, constantes, eu vou achar o volume final. Sabendo os dois volumes, eu tenho informações para poder jogar na nossa formulazinha. Então vamos lá. Pressão inicial, 10 a quinta. 10 a quinta, que multiplica pelo volume inicial, é igual número de mols, 1 mol, vezes a constante universal dos gases, 8,314, que multiplica pela temperatura inicial, 300 Kelvin, tem que estar em Kelvin mesmo. Então, o volume inicial vai ficar igual a 8,314 vezes 300, 2.494,2, 2.494,2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Esse é o nosso volume inicial, beleza? Se quiser fazer voltar 5 casas aqui também, fica a seu critério, tá certo, pessoal? Agora, eu também posso fazer, em vez de jogar de novo nessa aqui, eu posso jogar agora no PVT Pavotó. Também dá certo jogar no PVT Pavotó, porque ela é para transformação. Se eu fui de um estado inicial para um estado final, eu posso comparar esses dois estados pelo PVT Pavotó. Ou então, eu posso jogar novamente nessa equaçãozinha. Vou jogar de novo nessa equação do PV/nRT, beleza, pessoal? Então, a pressão continua sendo 10 a quinta. O volume final é o que eu quero.
Isso é igual a 1 mol, constante dos gases a mesma coisa, e a temperatura 450 Kelvin. Isso aqui vezes 450, então o volume final ficou 3.741,3 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Nós temos o volume inicial, nós temos o volume final, nós queremos calcular o trabalho, pressão vezes ΔV. Agora é jogar os dados matemáticos. Ó. Trabalho, a pressão 10 a quinta, que multiplica a variação do volume, que vai ser o volume final menos o volume inicial. 3.741,3 menos 2.494,2. Isso ficou 1.247,1 vezes 10 a menos 5. A gente corta o 10 a quinta com o 10 a menos 5 e a resposta então vai ficar 1.247,1. 1.247,1. A resposta é a letra A dessa questão. Aí é o processo matemático, beleza? Tranquilo, galera? Bora para mais uma? Sem desanimar? Vamos lá, então. 50, então, pessoal. Questão 50 fala o seguinte pra gente, ó. O poema Bicicleta, de Emanuel Marinho e Paulo Lepetit, traz uma reflexão sobre as inúmeras possibilidades do uso da bicicleta como meio de transporte. Veja, eu vou de bicicleta, no mar para mergulhar, no campo na montanha, pelo vento, vendo o sol raiar. Domingo no parque, na praia, na praça, na floresta, na escola, no trabalho, ciclovia no metrô, para ver meu amor, eu vou de bicicleta. É sabido que andar de bicicleta melhora a qualidade de vida e contribui para o nosso bem-estar e para o meio ambiente. Atualmente são comercializadas inclusive bicicletas que possuem bateria recarregável, motor elétrico, farol de LED e até acessórios de segurança como alarme. Considere uma bicicleta elétrica cujo fabricante indica que a autonomia do equipamento com o farol desligado é de 30 km a uma velocidade constante de 25 km por hora em local plano. Despreze quaisquer perdas de energia e considere uma situação em que a única fonte de energia da bicicleta é fornecida pelo seu motor a uma potência constante de 350 watts. Assinale a alternativa que indica corretamente a potência fornecida pelo carregador elétrico para que a bateria inicialmente descarregada seja totalmente carregada em 8 horas, de modo que seja possível obter a autonomia máxima prevista pelo fabricante. Muito bem, então, galera, o que nós vamos ter aqui, ó? Nós temos aí a nossa bicicleta. Essa nossa bicicleta, quando o farol está desligado, ela pode andar uma distância de 30 km com uma velocidade de 25 km por hora, certo? Então, ela anda 30 km tendo uma velocidade de 25 km por hora. Então a gente consegue calcular o tempo que gasta para ela acabar a bateria dela. A bicicleta começa aqui, chega aqui e esgota a bateria dela. Quanto tempo gastou para acabar essa bateria? Se eu sei velocidade, sei distância, ΔS, ΔT, né? Então vamos lá, velocidade 25 é igual a distância 30 dividido pelo tempo de autonomia dela. O nosso tempo, multiplicando cruzado, vai ficar 30 sobre 25. Isso vai ficar 6/5 de hora. Esse é o tempo que gasta para essa bicicleta descarregar, 6/5 de hora, beleza? Quando ela está, né, sendo descarregada, ele falou o seguinte, ó, despreze quaisquer perdas de energia, considere que a única fonte de energia da bicicleta é fornecida pelo seu motor a uma potência de 350 watts. O motor fornece energia para ela
em 350 watts. Essa é a potência que o motor fornece para essa bicicleta. E ele fornece por quanto tempo? 6/5 de hora. Então vamos calcular quanto de energia tinha acumulado dentro dela. A energia é a potência que multiplica pelo tempo. Então a energia que tinha acumulado nesse motor é a potência que ele tem, 350, que multiplica o nosso tempo de 6/5 de hora, certo? Isso vai ficar 35 por 5, 7. Então ficou 70 vezes 6 watt-hora. Eu deixei o tempo em hora, beleza, pessoal? Então 70 vezes 6 watt-hora, essa é a energia que tem dentro da bicicleta. Se você quiser fazer a conta, 7 vezes 6, beleza. Fica a seu critério aí, ok? 7 vezes 6, 42. Então a energia seria 42,0 watt-hora. Agora, o que acontece? Ele falou para nós que ela vai ser carregada em 8 horas. Então, nas 8 horas eu tenho que dar quanto de energia para ela? 420 watt-hora. Significa que a potência de carregamento dela é quanto? A gente vai usar de novo essa mesma equação. Primeiro usamos essa equação para ver o descarregamento e aí descobrimos quanto de energia tem. Agora vamos usar essa equação para calcular o carregamento e calcular quanto de potência que carrega ela. A energia 420. A potência de carregamento é o que a gente está buscando. E o tempo que ela ficou para ser totalmente carregada foi um tempo de 8 horas. Agora vai passar dividindo. 420 dividido por 8 é a mesma coisa que 210 dividido por 4. 210 dividido por 4 é a mesma coisa que 105 dividido por 2. 105 dividido por 2, a potência vai ficar de 52,5 watts. Esse carinha aqui, ó, estava em watt-hora. A potência, então, vai sair em watt e o tempo está em hora. Está todo mundo dimensionado corretamente. A resposta correta vai ser a letra D de dado, 52,5 watt é a potência de carregamento. Beleza? Tudo certo? Vamos para mais uma? Bora lá então, meus queridos. Muito bem, então, pessoal. Próxima questão, 51. E ela fala assim, ó. Compreender os conceitos físicos relacionados ao equilíbrio estático de um corpo extenso é fundamental para o trabalho na construção civil, pois casas, prédios, pontes e construções em geral precisam ter sua distribuição de massa previamente calculada, a fim de assegurar a estabilidade da edificação. Para estudar esses conceitos, um estudante colocou uma barra homogênea de comprimento L e massa 450 gramas em um eixo fixo de rotação, distante L/4 do centro de gravidade da barra, de modo que o único movimento que a barra pode executar é o de rotacionar livremente sem atrito sobre o eixo fixo. Em seguida, para a barra ficar em equilíbrio na horizontal, ele fixou entre as extremidades direita da barra e o teto uma corda inextensível de massa desprezível, como mostra a figura a seguir. Desprezando as dimensões do eixo de rotação, de forma que o centro de gravidade da barra se localize exatamente no seu ponto médio, e considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, qual a força de tração que a corda exerce sobre a barra para mantê-la em equilíbrio estático na situação ilustrada na figura? Então, olha só o que nós temos aí. Nós temos essa barra. Nessa barra, ele foi numa posição e pregou ela. Então, ele veio aqui e pregou. Fixou ela aqui, mas não era no ponto médio dela. Ele pregou nessa posição, que ele chamou de eixo fixo de rotação. Aí, o que acontece? A hora que ele soltou, ela acabou girando aqui, ó. Para ela não ficar fazendo esse movimento de girar em torno dessa posição, ele pegou uma corda e amarrou essa aqui, ó, e prendeu no teto. Agora ele garantiu o equilíbrio translacional, ela não se movimenta, e a rotacional, ela não gira. Então, essa é a situação, beleza? Galera, isso é uma questão de torque. Questão de torque, né? Quando está em equilíbrio, o torque resultante tem que ser 0.
Isso significa que quem tenta girar no sentido horário empata com quem tenta girar no sentido anti-horário. O torque resultante é zero, torque do horário igual ao torque do sentido anti-horário. Para nós fazermos esse tipo de questão, o primeiro passo, você vai colocar todas as forças que atuam na barra. Então essa barra, ela sofre uma força nessa posição fixa aqui, tem uma força atuando nessa posição fixa, uma força desconhecida, força, sei lá, F. Nós também temos o peso dela bem no centro de gravidade, peso, e existe uma atração nessa corda aqui, ó. Então, para escolher o ponto fixo, sempre desenha todas as forças que atuam na barra. Agora, o melhor ponto fixo é um ponto onde atua uma força. Então, aqui pode ser o ponto fixo? Teoricamente, sim. Aqui também e aqui também. Atua força, mas eu não sei o valor da força. Eu não sei nem a tração e nem a força no ponto aqui, nessa posição. E eu também não quero saber. Pensando nisso, esse aqui ficou o nosso ponto fixo. Por quê? É um ponto onde atua uma força, mas eu não sei e não quero saber ela. É o melhor ponto fixo que nós podemos ter, beleza? Aí o que você vai fazer agora, pessoal? Com a sua caneta, com o seu lápis, você vai segurar bem na posição do ponto fixo. E você vai fazer forças fora do ponto fixo no sentido que você desenhou. Por exemplo, ó, segurei no ponto fixo. O peso é no meio dela empurrando para baixo, ó. Então o peso gira ela no sentido horário. Segurei no ponto fixo. A tração, ó, nessa diagonal, ó, empurrando nessa diagonal, ela acaba querendo girar no sentido anti-horário, certo? Anti-horário. No próprio ponto fixo? Se você faz uma força no próprio ponto fixo, não gira. Por isso que o ponto fixo é um ponto onde atua força, mas você não quer e não tá nem aí para ela, porque daí você elimina essa força do ponto fixo e trabalha com as outras forças. Como o torque resultante tem que dar zero, o torque do sentido horário empatou com o torque do anti-horário. Como calcula torque? A equação é que torque é força vezes distância, sendo que a força tem que ser perpendicular a essa distância ao ponto fixo. Dito isso, galera, olha só, do peso até o ponto fixo, ó, nós temos já fazendo 90 graus. Então é essa distância que você vai usar para o peso. Porém, essa tração, quando você sai aqui do ponto fixo e chega na tração, ó, não faz 90 graus. Então nós vamos ter que decompor essa tração aqui, ó, eu vou trabalhar com ela aberta. Ela tem uma parte que empurra para a direita, TX, e tem uma parte dela que empurra para cima, TY. Qual delas faz 90 graus com a distância? O TY. Então é ela que a gente vai usar para fazer essa questão. Agora, o torque do horário empata com o torque do anti-horário. Peso vezes. Qual é a distância do peso até o ponto fixo? O peso está bem no meio da barra, L sobre 2, e essa distância daqui, ó, ele falou que está valendo L sobre 4. Então, peso vezes L4 é igual TY vezes a distância daqui até chegar aqui vai ser L sobre 2 mais L sobre 4. L sobre 2 mais L sobre 4. Agora vamos jogar os dados e fazer a parte matemática. A parte física da questão era isso. Ó, todo mundo tem L, eu vou cancelar o L de todo mundo. O peso. A questão falou que a massa dessa barra era uma massa de 450 gramas. Isso dá 0,45 quilogramas. 0,45 quilogramas multiplicado pela gravidade vai dar 4,5. Então, peso 4,5 vezes 1 sobre 4 é igual TY, que multiplica meio mais 1 quarto. Meio, 0,5 mais isso aqui vai ficar 0,75. 1 sobre 4 é 0,25, então 4,5 vezes 0,25 é igual TY vezes 0,75. O TY vai ficar igual a... Cancelou isso aqui, vai ficar 1/3, 4,5 vezes 1 sobre 3, 1,5 Newton. O TY dá 1,5 Newton, mas a questão não pediu TY, ela pediu
T. O que a gente vai fazer agora, galera? Eu vou fazer agora uma semelhança de triângulo. Olha só o que nós vamos ter aqui. Se você olhar, eu tenho o triângulo das forças, T, para baixo aqui, ó, TX, e subindo TY, o triângulo das forças. E nós também temos o triângulo da distância. Ele deu ali, ó, um triângulozinho montado, no qual ele falou que a base era 80, aqui 60, e aí por Pitágoras, né, 6, 8, isso aqui vai ser 10, isso aqui é 100. Agora a semelhança de triângulo, T sobre 100, T sobre 100 é igual a TY, que é 1,5, sobre 60. O T vai ficar igual 10 vezes 1,5, 15. 15 por 6, 2,5 Newton. 2,5 Newton seria a resposta dessa questão. Então, uma questão aí que envolve torque, né? A escolha de ponto fixo. Apesar da questão já ter falado do ponto fixo, às vezes ele não fala, você tem que achar esse ponto fixo. Uma questãozinha de torque e no final ali uma ideia de decomposição. Beleza? Vamos para a saideira, galera? Bora lá? Muito bem, então, pessoal, finalizando essa provinha da GD, questão 52. Fala o seguinte: ao se utilizar uma panela de pressão, o tempo de cozimento dos alimentos é reduzido em relação ao tempo que levaria o mesmo cozimento em uma panela comum. Essa redução de tempo de cozimento está diretamente ligada ao aumento da pressão e da temperatura do ponto de ebulição da água no interior de uma panela. Em adição, analise o gráfico a seguir. Ele deu um gráfico pressão por temperatura, né? Tá ali o gráficozinho, e ele fala o seguinte: sabendo que se trata de um processo isocórico e que o tempo de cozimento é dado em minutos e a temperatura do ponto de ebulição em Kelvin pode ser relacionada pela equação T igual a 15.000 sobre Tsão, qual a redução percentual do tempo de cozimento entre o uso de uma panela comum e uma panela de pressão que atinja 1,5 atm? Considere o sistema como ideal. Então, o que nós vamos ter aí, pessoal? A questão falou para nós assim, ó. A temperatura em Kelvin, que é o Tsão, né, pode ser relacionado pela equação. O tempo de cozimento é 15.000 sobre Tsão. Da onde veio isso? A questão informou para nós essa fórmula, essa é a relação que ele deu. É isso que se relaciona. E aí ele fala aqui, ó. Qual a redução percentual no tempo de cozimento entre o uso de uma panela comum e uma panela de pressão que atinge 1,5 atm? Então, se nós, né, tivermos usando uma panela comum, qual seria a pressão? 1 atm. E aí, no 1 atm, que nós temos aí, pelo gráfico, pressão, temperatura. Pressão atm. Ele mostrou um negócio assim, vem para cá e vem para cá. Né? Isso aqui seria sólido, líquido e gasoso. Né? Sólido, líquido e vapor. Aí quando eu tenho a pressão de 1 atm, ó, pressão para 1 atm, a temperatura que ele passa do estado líquido para o vapor, que seria a temperatura de ebulição, que é essa daqui, é dado em 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é a nossa temperatura, né, de ebulição. E aí, quando eu vou então cozinhar no comum, quando eu vou ali, cadê? Qual é a redução percentual do tempo de cozimento da panela comum para a panela de pressão? Então, se eu vou usar a panela comum, eu estou cozinhando em 100 graus Celsius. Como nessa equação esse T tem que ser em Kelvin, como é que a gente transforma Celsius para Kelvin? Celsius mais 273 é igual a Kelvin. Beleza? Então, pensando no comum, nós teríamos aí o nosso tempo de cozimento
vai ficar igual 15.000 dividido pela temperatura em graus Celsius, seria 100 graus Celsius em Kelvin mais 273, dividido então por 373. Esse aqui seria o comum, beleza? Agora, e quando a pressão passa a ser 1,5 atm? E quando ela foi 1,5 atm? Qual vai ser agora a temperatura de ebulição? Agora é esse valor aqui, ó, que eu não sei quanto que vale. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma equaçãozinha do PVT Povotó, pensando que o volume é igual, certo? Vamos pensar aqui, ó. PVT Povotó. Eu estou no mesmo volume, o volume não mudou, volume cancela, fica PT Potó. Pressão inicial, a pressão inicial era 1 atm, 1. A temperatura inicial em Kelvin seria 373. A pressão final, 1,5. E a temperatura final é o que eu estou buscando agora, certo? Então vamos colocar agora a pressão. Temperatura com a pressão, 15.000 dividido por, fazendo a conta aqui cruzada, vai ficar 373 vezes 1,5. 559,5. Então, esse aqui é o tempo de cozimento comum, esse é o tempo usando a panela de pressão. Vamos agora fazer porcentagem então, galera, vamos lá. 15.000 dividido por 373. Isso deu 40,21. Esse tempo aqui seria dado, ele deu aqui em minutos, 40,21 minutos. Isso é 100%. Agora vamos fazer aqui 15.000 dividido por 559,5. Isso deu 26,80 e uns quebrados minutos. Isso é X%. Fazendo nossa conta, X vai ficar igual a 26 vezes 100 dividido por 40,21. Isso deu 66,67%. Mas ele não pediu o tempo atual, ele pediu a redução. Então, 100% menos isso, reduziu, uma redução de 33,3%. Essa seria a redução percentual que teve no tempo de cozimento, 33,3%, aproximadamente ali letra B, de bola. Tranquilo, galerinha? Alguma dúvida, meus queridos? Espero que não. Então essa foi a resolução da prova da UFGD 2021. E aí, qualquer coisa que precisarem, procure aí o curso Física Teta, procure o Évora. Estamos aqui para ajudar, beleza, galera? Fiquem bem, um abraço, falou, valeu!